que Deus tem preparado para cada um de nós. No telão, o tema desta noite: família forte, bíblica e poderosa. Família forte, é a minha e a sua? Diga amém. É bíblica a sua família? Amém. Então ela é poderosa, diga graças a Deus, a minha família é forte, é bíblica e é poderosa. Estamos na parte 13 desta série preciosa de mensagens. Vamos ouvir a voz de Deus, começando com 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É noite de desistência. É noite hoje de desistirmos das coisas próprias de menino. Se alguém ainda fala como menino, sente como menino ou pensa como menino, vai fechar esta porta. Em nome de Jesus, é tempo de maturidade espiritual, é tempo de reinarmos em vida, e só os maduros, os experimentados, reinam em vida. Oremos. Pai bendito, Pai amado, Deus de toda glória, Senhor absoluto das nossas vidas, Senhor soberano, Deus desta igreja, nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça do Pai, porque encontramos socorro bem presente em dias de angústia, em tempos de tribulação. Encontramos no teu trono de graça lições, ensinamentos, conselhos, consolo. Encontramos tudo o que precisamos, Jesus. E nesta hora, cada mão pela fé está estendendo agora diante do teu trono, pegando aquilo que tem necessidade, porque tu és Deus de provisão, tu és Deus de abundância, tu és Deus de suprir todas as nossas necessidades. E nesta hora, Jesus, nós levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Ó Deus, a lógica não prevalecerá, a razão, a experiência humana não tem nenhum poder diante da tua palavra, diante do teu poder manifestado, diante da tua graça. Por isso, Jesus, pela graça, nós somos o que somos e seremos melhores a partir desta mensagem, porque a tua graça nos basta. E a tua graça nos ensina, a tua graça nos fortalece, a tua graça nos dá força para fecharmos a porta para o pensar de menino, o sentir de menino, o falar de menino, em rumo à maturidade, em rumo ao reinar em vida, em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Ciro Thiago, você está muito elegante. Que saudades. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosíssimas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da velha, da nova, porque a velha aliança, a letra mata, mas o espírito da graça dá vida. Mais que vencedores em todas as coisas, santos, irrepreensíveis, chamados para ser cabeça nesta terra e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para ter para dar e não tomar emprestado. Aqueles que Deus tem os seus nomes escritos nas palmas das suas mãos, amados de Deus, amados de Deus. Nestes últimos cultos, nestas últimas mensagens dentro da série Família Forte, Bíblica e Poderosa, nós estamos buscando a cura para as famílias. E estamos buscando a cura para as famílias através do conhecimento de Deus, da aplicação prática da sua palavra e do mover do seu Espírito Santo em nosso meio. Porque Deus fala, nós aplicamos a palavra, o que nós aprendemos, e o Espírito Santo age, o Espírito Santo se move. É Ele que convence, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que nos dá força para praticar aquilo que Deus nos ensina.
Hoje, eu quero que a igreja saiba que há cura para a alma das famílias. Nós já falamos de cura física na quinta-feira, nós já falamos de cura de relacionamentos, nós já falamos de medos, nós já falamos de tantos aspectos. E hoje o Senhor quer complementar isso, trazendo cura para a alma de membros da família. Nós ouvimos aqui a pastora Silmara na quinta-feira nos lembrar que quando um membro da família está doente, toda a família está doente, está envolvida com aquela situação. Fica tudo desestruturado, tudo desequilibrado. E não só uma doença física. O que eu queria dizer hoje é que há também doenças da alma. Há doenças emocionais, há doenças mentais, que tão ou mais às vezes do que uma doença física, uma enfermidade física, elas podem tumultuar uma casa inteira. Uma pessoa doente da mente, uma pessoa doente nos seus sentimentos, nas suas emoções, na forma de lidar com as coisas, na forma de lidar com pessoas, com situações difíceis, ela provoca um reboliço dentro do seu lar. Ela provoca crises, às vezes, de relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, enfim. Deus conhece, amados, cada um de nós. E Ele nos ama. Ele conhece, Ele nos ama. E Ele sabe que muitas pessoas que estão aqui hoje, muitas pessoas que estão pela internet, que vão assistir ao DVD, ouvir este CD, muitas pessoas vivem presas as experiências frustrantes do seu passado. É muito importante que a gente não se exclua disso. Quem de nós nunca se frustrou? Quem não teve no passado situações frustrantes? Só que algumas pessoas sabem lidar com elas. Algumas pessoas superam. Algumas pessoas que já deixaram Deus agir em suas vidas, já passaram para outro patamar. Mas existem pessoas que ainda estão presas a estas situações frustrantes do passado. Existem pessoas que ainda estão doentes na sua alma, nos seus pensamentos, na sua mente, ferida, nas suas lembranças feridas, porque ainda não foram curadas dessas experiências do passado. São pessoas que não conseguem se desvencilhar dos seus traumas de infância, muitas vezes. Em sua grande maioria, essas pessoas se isolam, e algumas fazem isso até dentro das igrejas, vivendo de uma forma assim, triste, às vezes de uma forma sombria. Há certos membros de igrejas que, apesar de frequentarem a igreja, às vezes são pessoas que estão sempre isoladas, sempre sombrias, sempre entristecidas. Quantas lágrimas inexplicáveis, quantos momentos de angústia, quantas dores têm sofrido aqueles que não conhecem a plenitude do amor de Cristo. Ou, corrigindo um pouco a minha confissão, conhecem, mas não experimentam desta plenitude, deste amor. Não se deixam envolver pela plenitude do amor de Cristo. Porque esse amor alcança todas as áreas da vida do homem. Deus sempre quer tratar das causas. Deus não é um Deus que cuida das consequências e deixa a causa lá, porque Ele sabe que aquilo vai gerar novas consequências. E Ele sempre vai ao cerne do problema. Deus quer tratar das raízes. É ali que o Espírito Santo vai trabalhando e nos curando daquelas situações traumáticas que nos fazem ter certas atitudes e até sentimentos inexplicáveis. O Senhor Jesus Cristo, Ele cura o homem de traumas do passado. Quem crê nisso? E como que Jesus cura o homem desses traumas? Tirando a dor. É Ele que tira a dor. É Ele que tira a tristeza das experiências negativas. Ele faz nascer uma nova criatura. E Ele dá a essa nova criatura uma nova imagem. Com autoestima, com amor próprio, com dignidade. Então, se você precisa ter o seu passado curado, se você precisa ter a sua infância, o tempo da sua adolescência curado, você hoje vai dizer basta, definitivamente. Se ainda há coisas
que tem gerado um adulto enfermo, um adulto pela metade, um adulto inseguro, um adulto triste e sombrio, apesar de conhecer a palavra de Deus, é hoje o dia do seu basta. Chega. É hora de você viver aquilo que Deus tem preparado para você e que na cruz Ele consumou. E você não tem o direito de não usufruir daquilo que é a sua herança, que é o melhor que Deus tem e que Ele já te deu o direito de viver. Se você ficar sombrio, se você ficar voltado ao passado, você está, sem saber, logicamente, ofendendo a Deus. Você está pecando contra o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então hoje é dia de um basta na vida de muitos que estão aqui. Definitivamente. E eu, como pastora do Senhor aqui nesta terra, eu quero ser instrumento de Deus para ajudar aqueles que sonham com uma mudança de vida. Não me refiro somente a uma mudança exterior, mas principalmente aquelas que são internas, que transformam o medo de ver, o medo de estar na vida. Existem cristãos que têm muito medo de ver a vida, de estar na vida, vivenciando cada etapa. E a Bíblia Sagrada é a única fonte, amados, não há outra. A Bíblia Sagrada é a única fonte de verdade que pode transformar um homem em um ser melhor. É a única fonte que transforma o homem e ensina o homem a curar-se, a amar-se, a valorizar-se ainda mais. Não existe livro de autoajuda que tenha este poder, não existe conselheiro nesta terra que possa fazer aquilo que só a Bíblia pode fazer. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela é a solução para aqueles que após inúmeras tentativas fracassadas, ainda sonham e têm esperança de mudar a sua vida para melhor. Veja isso em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É viva e eficaz. Diga, a palavra de Deus. Quem tem a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia na mão aí, mostre a sua Bíblia e diga, esta palavra é viva e ela é eficaz. Você sabe o que significa isso? Que esta palavra que eu estou reproduzindo pela minha voz está caindo ao seu coração, ela gera vida. E ela é eficaz, ela funciona, ela não pode fazer com que nada hoje deixe de acontecer na sua vida. Tem algo acontecendo agora pelo poder desta palavra. Então diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra. Ai, que coisa boa! A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, quer dizer que ela põe o que é carne no lugar da carne, o que é espírito no lugar do espírito, o que é maligno no lugar daquilo que não presta, o que é de Deus, o que é divino no devido lugar na nossa vida. E ela divide a alma do espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus não é morta, não é uma palavra sem poder. Pelo contrário, ela é mais poderosa do que tudo que se possa mencionar. E nós, amados, nós vamos experimentar isso. Se nós vivermos em consonância com aquilo que a palavra de Deus ensina, nós vamos alcançar, todos nós, em nossas vidas, o patamar espiritual, emocional e social que tanto nós esperamos. A felicidade e a liberdade. Diga, é meu direito alcançar a felicidade e a liberdade. É seu direito. Basta que você coloque a sua vida em consonância com o que diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, que foi um homem bem-sucedido em seus propósitos, ele declarou em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, cabem aqui, pelo menos, 2 explicações. A primeira
é que o apóstolo Paulo faz menção ao fato de primeiro ter sido ele um seguidor dos costumes judaicos. Você sabe que ele era, quando seguia a lei, quando fazia as coisas do judaísmo, ele se considera um menino espiritual. Ele está se referindo à lei judaica com todos os seus sacrifícios. E ele diz que com a lei, com todos os seus sacrifícios, 613 preceitos, ela é ineficaz. A lei é ineficaz para tornar um homem maduro, para tornar um homem seguro. Coisas que nós sabemos que só a graça de Deus faz. Então, essa é a primeira explicação. Ele era menino quando ele seguia as coisas da lei. Ele pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Toda pessoa da lei é criança. Toda pessoa da lei, que está debaixo da lei, fazendo os preceitos judaicos, é infantil. São pessoas que pensam como menino, sentem como menino e falam como menino. Deus te abençoe. Ai, que medo, está amarrado, o diabo vai te pegar. E a maldição hereditária. Isso é pensar, sentir, falar como menino. Eu vou perder a salvação. Deus risca o meu nome do livro da vida. E fizeram um trabalho de macumba para mim. É olho gordo. É pensar, sentir e falar como menino. A segunda explicação que nós podemos tirar daqui é que Paulo faz um contraponto entre uma vida adulta e uma vida infantil. Só que ele estava falando dele mesmo. Ele estava contando sobre a sua evolução, sobre o seu crescimento espiritual e também emocional. Eu lendo isso, comecei a perguntar-me o seguinte: por que será que isso aqui não acontece com todas as pessoas crentes? Por que não há um deixar as coisas de menino? Por que na vida dos crentes nós vemos muitas pessoas que continuam a pensar como menino, sentir como menino e a falar como menino, né? Por que algumas pessoas não desenvolvem a sua vida emocional e elas não amadurecem? Então, vamos entender melhor isto aqui. Existem muitas pessoas que quanto mais tempo passa, a sua infantilidade é posta mais em realce, em detrimento da maturidade. É muito triste o que eu estou dizendo, mas é possível de ver isso no meio do povo de Deus. Às vezes dentro da igreja. Você vê que o tempo passa, e a pessoa é mais, não é que ela é mais imatura, aparece mais a imaturidade, aparece mais a infantilidade. Você vê a que distância a pessoa está de uma maturidade espiritual e emocional. E por que isto acontece? Isto acontece porque a vida adulta, ela é o resultado de experiências na infância e na adolescência. A vida adulta, ela mostra como é que as pessoas foram moldadas na sua infância. Como é que as pessoas foram moldadas até a pré-adolescência, dá para moldar, né? Vai se moldando. Quando elas são ainda crianças, todos os frutos da vida adulta, tais como atitudes, pensamentos, preferências e até a sexualidade, tem a sua raiz naquilo que foi aprendido e vivido na infância. Por isso, os pais precisam ficar bastante atentos, porque é na infância que se está moldando as preferências, as escolhas, o caráter, a forma de lidar, as atitudes daquela criança que vai ser um adulto, logicamente. Então, o Senhor Jesus, ele, na sua vida aqui na terra, ele atendeu várias crianças que se aproximavam dele, porque ele sabia que naqueles encontros, né, muitos destinos eram transformados. E daqueles encontros surgiriam no futuro adultos bem resolvidos, né? Jesus sabe que é na infância que as coisas começam a tomar um rumo para bem ou para mal. Por isso que Jesus sempre, ele nunca pediu que tirassem as crianças. Ao contrário, ele sempre dizia, deixem as crianças virem até mim. Então é importante os pais, aqui eu estou fazendo um parênteses na mensagem, trazerem os seus filhos desde a mais tenra idade para a casa do Senhor, para que eles tenham contato com o mover do Espírito Santo, para que eles tenham contato com a palavra de Deus, porque é isso que vai ficar, é isso que vai ajudar a moldar o caráter,
temperamento, as atitudes, os relacionamentos, a forma de lidar com coisas boas e com coisas ruins nesta terra, não é? Veja Jesus, como diz em 19 de Mateus, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, quando Jesus tocava nas crianças, ele estava revelando a elas a bondade, ele estava revelando o amor de Deus, fazendo com que aquelas crianças crescessem felizes e chegassem à vida adulta sem medos, sem traumas. Mas a Bíblia Sagrada também nos mostra uma vida adulta deficiente por causa de problemas criados na infância. E eu queria hoje me deter neste exemplo, porque ele tipifica a vida de muitos cristãos hoje e a sua relação com Deus, com a sua palavra. Há um texto bíblico que mostra isso aqui de forma muito clara. Trata-se da história de um homem que tinha um nome muito estranho, chamava-se Mefibosete. Diga, Mefibosete. A história de Mefibosete é que ele era filho de Jonatas. Você sabe que Jonatas era amigo, irmão de Davi. E Jonatas, ele era filho do rei Saul. Portanto, Mefibosete, filho de Jonatas, era neto de quem? De Saul. Então, é sem dúvida, né, uma das histórias mais íntimas, talvez, com o assunto que nós estamos tratando. Eu quero que você venha comigo a 2 de Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então veja, ele era uma criança, ele tinha um problema nos seus pés, ele era aleijado. E nesse momento morre o pai dele e o avô dele. Então sua ama o tomou e fugiu. Lógico, né? A coisa estava feia. Saul havia se matado. Jonatas tinha sido morto. E aí ela fugiu com ele. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Olha a sucessão, né, de problemas numa criança de 5 anos. Seu nome era Mefibosete. Então vamos pensar um pouquinho. Mefibosete, ele nasceu da linhagem real de Israel. Seu avô e seu pai ocuparam lugares de honra, lugares de destaque na sociedade. E este também era o seu destino, ou não? Ele era neto do rei, ele era filho de Jonatas, o número 1 do reino. Mas, eis que no meio desse percurso de vida, uma experiência, quando ele ainda era menino, criança, mudou a sua vida. E depois disso, desta experiência traumática, ao invés da honra, ao invés da dignidade, ele foi lançado para a vergonha. Então ele já tinha um problema físico, ele caiu e aí ele ficou manco. Ficou pior do que ele estava. Sem o seu avô, sem o seu pai, embora sendo da linhagem real, ele foi viver uma vida de vergonha. Então o quadro dessa vida me parece que se repete até hoje. Milhares de pessoas nasceram para serem felizes. Milhares de pessoas fazem parte de um reino. Não são netas do rei, são filhas do rei. Milhares de pessoas que nasceram para serem felizes estão tão presas ainda aos fracassos do seu passado que elas não conseguem ainda ou não conseguem acreditar que podem ter uma vida melhor. São adultos que, mesmo que não saibam,
trazem no seu subconsciente gravadas as experiências tristes ou as palavras que muitas vezes ouviram quando eram ainda crianças. E por causa dessas experiências tristes, por causa destas palavras terríveis, as suas vidas não se desenvolvem. Talvez muitas pessoas possam se perguntar: por que a minha vida não anda? Por que os outros têm esses testemunhos e eu não tenho? Por que eu não realizo os meus sonhos? Por que parece que a minha vida está sempre travada? Talvez hoje seja uma grande oportunidade que o Senhor está lhe dando para você refletir e para você entender que é tempo de dar um basta para aquilo que lhe amarra, para aquilo que lhe segura, para aquilo que torna a sua vida sombria, para aquilo que torna a sua vida triste, para aquilo que tem paralisado você e impedido você de realizar os sonhos mais profundos que na verdade foram colocados por Deus no seu coração. Existem pais, infelizmente tenho que dizer isso, mas existem pais que massacram os filhos emocionalmente, chamando-os de burros, incompetentes, ou dizendo que eles não valem nada, e por isso eles nunca serão ninguém na vida. Há filhos que já cresceram, estão hoje com famílias constituídas, porém ouvem ainda esta voz interior que ficou gravada dizendo: você não vale nada, você não chegará a lugar algum, isso não é para você, você não vai conseguir, você não vai ser nada na vida. Quando essas crianças crescem e chegam à fase adulta, tornando-se incapazes de tentar alguma coisa na vida, elas não conseguem estudar, melhorar o casamento, buscar algo para se realizarem. Essas pessoas são aquelas que desistem antes de começar. Por que desistem antes de começar? Porque lá dentro do coração, no mais profundo dos sentimentos, ouvem aquela mesma voz que lhes falava quando eram crianças, e que insistentemente o diabo usa e repete lá dentro: você não é capaz. Não tente, porque você não vai conseguir. É melhor desistir. Essas pessoas não precisam, amados, de ninguém para desestimulá-las. Por quê? Porque elas mesmas fazem isso consigo. Elas mesmas se desestimulam. A autoestima é tão negativa que preferem não tentar nada para não se exporem. Então ficam sempre sombrias, sempre escondidas. São pessoas que foram tão humilhadas, tolhidas, envergonhadas, que elas buscam normalmente a distância e a solidão. Foi exatamente o que fez Mefibosete. Você sabe que quando adulto, ele era tão envergonhado pelos traumas que ele carregava da sua infância, que ele resolveu fugir para uma cidade chamada de Lodebar. Nós vamos ver isso em 2 de Samuel 9, 3 e 4. Disse-lhe o rei, agora quem está falando isso é o rei Davi. O rei Davi assumiu o reinado, Saul é morto, Jonatas também, e Davi assume o trono e diz o seguinte: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha como ele era conhecido. Olha, é o filho, é o neto do rei. Existe sim um cara, se você quer usar de bondade com a família, com a descendência de Saul, tem o filho do teu amigo íntimo, Jonatas, que morreu. Você o amava, ele o amava. Mas ele é aleijado dos pés. Davi então diz: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era uma cidade de pessoas esquecidas. No original hebraico, Lodebar significa o lugar de silêncio. Lugar onde não há cor. Foi para lá que foi Mefibosete. Um lugar de silêncio, um lugar de pessoas esquecidas, onde não há cor. Quantas são as pessoas que pensam que mudando de cidade, de estado, de país,
elas vão conseguir se livrar do seu passado. Vão ficar esquecidas. Mas a verdade é que a vida das pessoas fica sem cor. A vida das pessoas vira um silêncio. Em Lodebar, as pessoas só estavam vivas exteriormente, mas por dentro elas estavam mortas. Os que estavam nesse lugar viviam escondidos, com medo de se expor. E esse quadro, amados, hoje em dia, com algumas variações, logicamente, ele ainda se repete. Há pessoas fugindo de si mesmas. Há pessoas indo para longe. Há pessoas querendo ficar o mais escondidas possível. O mais invisível possível, né? Em silêncio, sem cor. Muitos que estão aqui hoje, muitos, e também pela internet, ouviram na sua infância ofensas, palavrões, gritos. Isto quando eram crianças, quando eram adolescentes, e por isso tornaram-se adultos emocionalmente doentes, solitários, silenciosos, sem cor, sem brilho. Agora eu lhe pergunto, uma pessoa dessa, silenciosa, emocionalmente ferida, doente, solitária por dentro, sem cor, sem brilho, como que é esta pessoa no seio de uma família? Como é que esse relacionamento com um marido, com uma esposa, com um filho, com um irmão, com um pai, com uma mãe, com amigos, como é isso? A palavra de Deus ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Existem milhares de pessoas fragilizadas por causa das palavras que lhes foram ditas quando eram crianças. Por causa de sentenças que foram pronunciadas quando eram crianças. Sentenças de pai, de mãe, de um avô, de uma tia, de um tio, de um médico. Em Mateus 15:18 diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Então veja, quantas vezes nós vemos pais contaminando seus filhos negativamente, e eles não se apercebem que esses filhos vão se tornar adultos silenciosos, com a alma doente, sem brilho, sem cor, e que vão ter muita dificuldade nos seus relacionamentos. Vão ter muita dificuldade para atingir objetivos na vida, para alcançar alvos e para realizar os sonhos. Uma outra situação que provoca muitos problemas são as punições e humilhações impostas pelos pais. Como nós estamos aqui tratando de cura das famílias, nós precisamos entender as causas de muitas doenças. Qualquer pessoa que passe por uma situação dessas em sua infância, de humilhação, pais que são rudes, pais que humilham, que desprezam, que são sarcásticos, não é? Muitas destas pessoas, amados, quando chegam à vida adulta, terão muita dificuldade de se relacionar com pessoas que exerçam sobre elas algum tipo de autoridade. Você sabe que há crianças que foram muito humilhadas, castradas por alguma autoridade, pai, mãe, um avô, um tio, alguém que a criou. E elas têm muito problema na escola. E elas passam para um nível superior, e elas têm muito problema com os professores, também em nível superior. Tem jovens que não se submetem ao seu professor na universidade, a um líder, a um treinador, até dentro da igreja. Então, isto vem lá de trás. Às vezes a gente não sabe por que aquela pessoa é tão rebelde. Por que ela é tão difícil? Por que ela não se submete? Por que ela não fica quieta? Por que ela não faz como as outras pessoas, né? Isto começou lá atrás. Muitas mulheres hoje, casadas, têm sérios problemas com os maridos, porque elas os comparam com os seus pais. E elas passam então a enfrentá-los, porque elas não fizeram isso, não puderam fazer isso quando eram crianças. Foram reprimidas, apanharam, foram humilhadas, tinham que calar-se. E quando elas se veem casadas, elas transferem aquela autoridade de pai para o marido, muitas vezes. E elas não se submetem ao marido, ao contrário, elas enfrentam
Porque inconscientemente elas estão desafiando a autoridade de um pai que sempre as puniu lá atrás, que sempre as castrou. E esse sentimento, ele pode se repetir também no trabalho com o chefe, na escola com o professor e até na igreja com o pastor. O que é mais comum do que vocês possam imaginar. Há pessoas que não se submetem. Nós tivemos um caso há alguns anos na igreja, de uma família que veio e de repente o marido ficava sentado assim, aqui na quarta fileira, lá no nosso outro endereço, no aeroporto. E era a hora do louvor, se alguém dizia, fique de pé, ele sentava. Se alguém dizia, vamos bater palma, ele estava batendo palma, mas era só um comando, ele parava. E na pregação, ele me afrontava diretamente. Eu dizia, fale para o irmão. Ele fazia assim para mim, de propósito, que ele não ia falar. Quando era a hora da oração, ele dizia, vamos ficar de pé. Ele ficava sentado. Vamos nos assentar. Ele ficava um tempo de pé, desafiando. E eu pensei, qual será o problema? Só que a esposa desse jovem rapaz, o senhor, era uma psicóloga. E um dia ela veio constrangida conversar comigo e disse, bispa, não faça conta do meu marido, porque o problema dele, né, ele faz terapia e tal, ele tem um sério problema de autoridade com mulher. Porque ele e a mãe não se dão até hoje. A mãe dele bateu muito nele. Mandava ele calar a boca, fazia o que... E se ele não fizesse, ele tinha que obedecer. Então, quando ele olha para você, ele vê a mãe dele. Eu disse, ok, deixa ele. Deus vai tratá-lo, não é? Então, nós vemos assim, um homem daquele tamanho, se eu não me engano, era um homem formado, um engenheiro, sei lá, né, tal, cheio de pose, de título, mas era um infantil. Era uma pessoa doente na sua alma, porque na sua infância ele foi severamente punido por aquela autoridade na vida dele, a mãe dele, não é? Então, os complexos, os traumas, eles podem ferir tanto uma criança, mas tanto, amados, que toda a sua vida, autoestima, amor próprio, apreciação pessoal, se transformarão num constante sentimento de culpa e repulsa a si mesmo. Tem pessoas que se odeiam. Eu não me gosto, eu sou feio, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não faço nada direito, eu não dou certo. São repulsas que a pessoa tem de si mesma por causa de um fato muito traumático lá na sua infância. A maioria das pessoas que hoje são muito arredias, muito solitárias, quando crianças, elas foram vítimas, sim, de muitos ataques verbais, de muitas condenações veementes. E elas criaram, lógico, em suas mentes e nos seus corações, um forte complexo de inferioridade. Pessoas que se sentem inferiores se isolam. Pessoas que se sentem inferiores são caladas. Ou então falam demais um monte de coisa que não tem nada a ver para fantasiar, para cobrir as suas dores, né? As suas falhas. Quando a Bíblia ensina que o que sai da boca é o que contamina, com certeza nós cremos. E os pais devem se preocupar, sim, com aquilo que falam. Criança é como uma esponja, está ali absorvendo tudo. Tudo fica registrado. As palavras que não são propriamente dirigidas a ela, e também, e mais ainda, as que são dirigidas a ela. Então, nós cremos que o que contamina é o que sai da boca. Mas, por outro lado, muitas vezes, aquilo que não sai da boca também faz muito mal. Você sabe que à volta do mundo existem muitos homens e muitas mulheres que estão a ponto de explodir, amados. Mas não se atrevem sequer a chorar, a derramar uma lágrima, porque na sua infância foram tolhidos em seus sentimentos, com aquelas expressões, cala-te, engole o choro, faz cara boa, dá um sorriso, fica quieto, não pode, não sai, não levanta. E estas pessoas são pessoas que às vezes na idade adulta não conseguem sequer derramar uma lágrima, porque tolheram tanto as suas emoções, as suas expressões de emoção, que não sabem mais chorar.
Isso provoca sérios danos no processo de formação da personalidade. Torna a pessoa pessimista e a pessoa derrotada. Quando você vê uma pessoa pessimista, a causa disso é lá na sua infância. Quando você vê uma pessoa derrotada em tudo, isto não é momentâneo, isto tem origem mais lá atrás. Essas pessoas, você conhece quando elas abrem a boca. É muito simples, se você perceber, porque elas só expõem, não é uma vez ou outra, elas só abrem a boca e expõem amargura. São pessoas amargas, elas destilam fel, são pessoas cheias de desânimos, porque elas foram criadas debaixo de um jugo de condenação, um jugo de agressividade. E esse jugo transformou essas pessoas em pessoas tristes, em pessoas sombrias, em pessoas negativas. Sem contar, amados, que em geral elas sofrem muito com problemas emocionais. E dentre estes problemas emocionais está ali a depressão, que ela aguça o desânimo e às vezes faz a pessoa sentir até aquele desejo de morrer. Quantas pessoas chegam ao profundo de uma depressão com sentimento de morte, porque elas foram tão feridas, elas foram tão machucadas, elas foram tão humilhadas, pisadas, ignoradas, às vezes chacoteadas, que elas não têm uma reação para isso tudo. E elas desejam morrer. Não têm esperança em resolver os seus problemas. Essas pessoas são carentes emocionais. Quando você vira uma pessoa amarga, pessimista, com vontade de morrer, não condene. Você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia. Porque essas pessoas são carentes emocionais, são pessoas que têm a alma doente. E elas precisam se sentir amadas por Deus e amadas pelo próximo. Só o amor cura uma pessoa com doença da alma. Não é acusação, não é você ficar lembrando do passado dela, não é você fazendo terapia, sabe, para a vida infantil, da infância, mas é amando, é com amor que você vai mostrar Deus a estas vidas. E só o amor de Deus é capaz de curar uma alma que está doente. Só o amor de Deus pode mudar a história de uma vida. Só o amor de Deus pode transformar uma vida totalmente destruída numa vida que dê muitos frutos para a glória do Senhor. Isso tanto é verdade que, voltando à história de Mefibosete, ele foi chamado pelo rei Davi. Mas por causa dos complexos que ele carregava, você vai ver como é que ele respondeu. Em 2 de Samuel 9:8 ele diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amados, ele era de uma linhagem real. Olha como ele se via de adulto. Mas quem sou eu para o rei olhar para um cão morto tal como eu? Amados, que tristeza. Um homem tão desesperançado que ao olhar para si, via-se como um cão morto, sem valor algum. Lodebar era a cidade dos desesperados, a cidade dos abandonados. Por isso a tristeza e a solidão eram a tônica desse lugar. E eu queria dizer para você que quando você se identifica como uma pessoa triste, sombria, que tem uma alma doente, que precisa de cura, que tem um histórico de passado terrível, você não pode se isolar. Você não pode se afastar de onde está a sua cura. Não fuja da igreja. Não queira ficar sozinho em casa. Há muita gente que quer assistir ao culto pela internet porque tem uma alma doente, porque é incapaz de enfrentar uma multidão, porque tem medo de se expor, porque não sabe lidar com as suas atitudes, as suas emoções, não sabe expressar aquilo que está lá dentro. Então, nós precisamos entender que não é se isolando, indo para um lugar escuro, sombrio, afastado, se escondendo, que haverá cura. Ao contrário,
Você está vendo o que Deus está fazendo com esse moço quando manda o rei Davi chamá-lo? Hoje em dia, existem muitas pessoas que trazem Lodebar dentro de si mesmas. A sua desesperança é tão grande, que elas preferem fugir de tudo. Porque elas não acreditam que podem vencer, não acreditam que podem alcançar a vida com honra, uma vida com dignidade. Mas, graças a Deus, que esse estado de espírito não é para sempre. Graças a Deus que essas doenças da alma não duram para sempre. Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar totalmente uma pessoa derrotada e fazer dela uma pessoa vencedora. Jesus Cristo está fazendo isto nesta noite. Jesus Cristo está mostrando qual é a vontade dele para aqueles que estão doentes. O Espírito Santo, amados, é Ele que opera. Eu estou aqui pregando, a palavra está cortando você, mas há um doce Espírito operando na sua vida. É o Espírito Santo que opera, e Ele vai transformando o espírito do homem. Ele vai curando as suas feridas, restaurando os seus sonhos, levando este homem a ter uma vida digna e uma vida feliz. Foi assim que aconteceu com Mefibosete. Vamos lá ver em 2 de Samuel 9, 5 em diante. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Você acha que o rei recebeu ele como um aleijado, sombrio? Você pensa que Deus lhe recebe como um aleijado, um doente da alma? Ele diz o seu nome com exclamação. Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, queria ir para o final desta mensagem, lhe mostrando aqui 3 personagens. Davi, nesta passagem, tipifica Jesus, que como soberano tem os nossos destinos em suas mãos. Jesus tem toda a sua vida nas mãos dele. Ele não condena, pelo contrário, ele nos protege. E ele diz para nós não temermos nada. Amém? Não termos medo, porque ele usará para conosco de misericórdia e bondade. Se até hoje você ainda não viu a misericórdia, a bondade entre pessoas que estiveram à sua volta, desde os seus parentes, talvez, familiares, hoje o Senhor diz: você vai ver como é que eu uso de misericórdia e bondade para com a sua vida. Ainda que nunca você tenha experimentado isso, eu tenho hoje misericórdia e bondade. A figura do rei Davi é a figura de Jesus, que manda buscar de Lodebar. Hoje, Jesus mandou te buscar. Hoje, Jesus te trouxe para que você seja curado na sua alma. E quem é Ziba? Ziba, que era um servo de Davi,
que era um servo de Saul e que agora estava ali obedecendo a Davi, Ziba representa o Espírito Santo, que busca os filhos de Deus. O rei falou: Ziba, vá buscar Mefibosete em Lodebar. Você sabe que hoje Deus disse ao Espírito Santo, que age nesta dispensação, vá buscar o Cláudio, o José, a Maria, o Antônio, a Célia, vá buscar lá em Lodebar. Ele sabe quem estava num lugar sombrio, num lugar triste, num lugar solitário. E é o Espírito que busca. Não importa onde esteja um filho de Deus, o Espírito Santo vai buscar. Ele nos atrai, ele não olha as nossas debilidades e deficiências, ele nem leva isso em conta, amados. Ao contrário, o Espírito Santo de Deus age em nosso favor. Ele nos reconcilia com o Senhor. E quem é Mefibosete? Mefibosete é um exemplo de alguém que se identifica com muitas pessoas que são vítimas de traumas do passado. Traumas que não lhes permitem sonhar e ter esperança de viver dias melhores. Mefibosete não sonhava mais. Não tinha esperança de viver dias melhores. Mas, amados, a graça de Deus, e só a graça de Deus, atuando pelo poder do Espírito Santo, ela é irresistível. E é pela graça que nós podemos nos achegar de novo diante do Rei e sermos honrados por Ele. Eu queria dizer que, a despeito de tudo que você possa ter vivido, de terrível até o dia de hoje, o Rei mandou lhe chamar. E o Rei está lhe colocando diante dele para honrar a sua vida, para lhe restituir tudo aquilo que foi perdido. Naquele palácio real, quando Mefibosete estava sentado à mesa, frente a frente com o rei Davi, ninguém via os pés aleijados dele, porque os pés de Mefibosete estavam escondidos debaixo da mesa do rei. Todos os seus traumas, as suas vergonhas, as suas dores, não serão mais vistas por ninguém. O Senhor está escondendo tudo isso debaixo dele, da mesa do rei. E quando Ele cobre as nossas mazelas, os nossos fracassos, as nossas dores, os nossos traumas, Ele cobre de uma vez por todas. Conosco também o Senhor está fazendo isso hoje. Veja em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém foi chamado para se sentar à mesa do rei, é nova criatura. As coisas antigas já. Amado, é importante que você que esteja se identificando com alguma parte desta mensagem, que você declare isso com seus lábios. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. De novo, as coisas antigas já passaram. Agora com fé. Eis que se fizeram novas. De novo, eis que se fizeram novas. Mais uma vez, eis que se fizeram novas. Você crê nisso? Esta é a maneira de Deus. A vida de Mefibosete é uma prova das debilidades refletidas na vida adulta. Eu lhe contei a história dele com 5 anos de idade, não é? Mas as debilidades que têm as raízes na infância. Então, nós hoje podemos nos alegrar em Cristo Jesus, porque Ele nos ama. Ele nos salva. Ele restaura toda a nossa vida. Ele muda toda a nossa existência. E Ele nos leva para um lugar de honra e de glória na sua presença. Esta aqui é a genuína mensagem do Evangelho. Esta é a genuína mensagem cristã. O Espírito Santo de Deus trabalha no Espírito, é verdade, no espiritual. Mas Ele também trabalha no corpo e Ele também trabalha na alma do homem. Transformando este homem, mudando este homem para melhor, a fim de que tudo neste homem agrade a Deus. Muitas pessoas que chegam à igreja, cheias de medo, com sentimentos de rejeição, elas não são assim porque elas querem.
Queria que a igreja entendesse isso. Elas não são assim porque elas decidiram ser assim, mas porque lá, talvez na sua tenra idade, seus sentimentos foram tão machucados que a sua vida adulta parece ser um emaranhado de problemas emocionais sem solução e que as deixa, logicamente, em constante estado de frustração. É importante a igreja também saber que algumas frustrações podem levar uma pessoa a se tornar mais forte. Você sabe que algumas coisas que você passou na vida, algumas frustrações, alguns nãos, algumas decepções, fizeram de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte. Algumas delas são necessárias, porque levam o homem a tentar outra vez. Levam o homem a buscar superar aquelas adversidades. E assim, logicamente, o homem vai alcançando os seus alvos e as suas metas estabelecidos. Quem sabe, só Deus sabe. Alguém me ouve nesta hora e está se identificando com alguns dos pontos desta mensagem e quer hoje deixar para trás isso que lhe faz tão mal. Você sabe o que é que lhe faz tão mal e que precisa ser deixado para trás. Se este é o seu caso, eu lhe dou um conselho. Comece a falar com Deus para mudar. Você precisa abrir os seus lábios. Quando Mefibosete pronunciou as primeiras palavras, ele disse: espera um pouco, quem sou eu, esse cão morto, para o rei olhar para mim? Talvez alguém esteja dizendo: mas peraí, você não sabe a minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe de tudo. E se o rei Davi, que era um homem, ele foi capaz de usar de misericórdia e bondade para com alguém que ele amava, ou era da família de alguém que ele amava, muito mais o teu Criador, o teu Redentor, o teu Salvador, aquele que te ama com amor eterno. Isso pode parecer simples. Falar com Deus vai mudar a minha vida? Pode parecer simples demais, amados, mas não é. Não existe nesta terra poder maior do que a palavra e a oração. Quando nós falamos com Deus sobre o nosso desejo de mudar, para nós termos uma vida mais feliz, para nós sermos agradáveis a Ele, para sermos agradáveis às pessoas, para sermos agradáveis a nós mesmos, o Espírito Santo em nós, Ele muda o nosso caráter. Ele nos transforma de glória em glória, ou seja, dia a dia, para nós refletirmos no nosso viver a glória do Senhor. Eu creio que conhecendo o nosso passado, e que hoje conhecendo os reflexos do passado em nossas vidas, nós não podemos mais, igreja, permitir que o nosso passado impeça a cada um de nós de gozar as bênçãos que Deus já nos deu e de outras que Ele ainda vai manifestar daqui para frente. Eu coloquei uma frase no telão, gostaria que você recebesse com fé. Nós só chegaremos a ser o que queremos se eliminarmos tudo que nos impede de alcançarmos a meta de vivermos em paz e felizes, sentindo-nos realizados em Cristo. Se você quer ser alguma coisa que você deseja, você tem que eliminar tudo que impede você de alcançar essa meta. Não é de um trabalho apenas, não é de um casamento, não é de uma viagem, não é de um bem material, mas é uma meta superior, de viver em paz, de viver feliz, de se sentir de fato realizado em Cristo Jesus. Um filho de Deus é muito mais do que os outros dizem e muito mais do que o seu passado. Não importa se você teve um passado desgraçado, você é maior que o seu passado, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Portanto, hoje, todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm a oportunidade de mudar.
Em Jesus, os que estão em Cristo Jesus, para esses não há mais condenação. Ninguém mais pode nos acusar ou condenar pelos erros do passado. O que nós não podemos, amados, é viver como prisioneiros do nosso ontem. O nosso passado não será o nosso coveiro a nos enterrar. O nosso passado será o nosso professor. O nosso passado será apenas nosso passado. O Senhor nos trouxe total libertação e Ele mesmo nos fará alcançar a maturidade para nós abandonarmos e desistirmos definitivamente das coisas de menino. O poder libertador que há em Jesus, que há no seu nome, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus ama, Jesus transforma, Jesus reconstrói a vida, tal qual o oleiro faz com o vaso de barro. Jesus pode hoje fazer um ser totalmente novo, se este ser quiser, e falar com Ele: eu quero mudar, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, Pai. Você tem que dizer hoje a Jesus: Deus, eu preciso de Ti. Você tem que, para Deus, se você nunca conseguiu dizer isso a ninguém, você vai dizer para aquele que te ama: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero dar um basta hoje para o meu passado. Não é a nossa vontade que prevalece, igreja, e sim a vontade do Senhor. Lembre-se, em Cristo Jesus não há lembranças do passado. E se nós estamos em Cristo, nós temos uma vida nova, uma vida abençoada. E nós precisamos desfrutar dessa vida nova e abençoada. Esqueça o seu passado e seja feliz. Corte a ponte que lhe liga ao passado. Para que cortar a ponte? Para você não ter como voltar atrás. Corta e você não vai ter mais como voltar atrás. Não deixe que as lembranças, os sentimentos sejam um alimento para a sua alma triste e sombria. Você tem que mudar isto hoje. E eu termino a mensagem com uma promessa para a sua vida, que vai se manifestar profeticamente a partir de agora. Está em Isaías 65, 16 e 17. De sorte que aquele que se abençoar na terra, você tem que se abençoar. Porque tem gente que quer a bênção do pastor, quer a oração do irmão que está ao lado, quer a oração do bispo, da bispa, mas não se ama o suficiente para receber. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. É você que se abençoa. Quando você se ama, quando você recebe a ajuda do Todo-Poderoso. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas. Quem recebe? Já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Receba agora. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Se hoje você der um basta, definitivamente, e depender somente daquele que é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, o Rei de reis, aquele que mandou te buscar. O Espírito Santo foi e lhe buscou e lhe trouxe aqui. Saiba que Deus lhe tirou de Lodebar, de um lugar sombrio, de pessoas frias, de pessoas tristes, sem brilho, pessoas escondidas, porque você tem que brilhar. Você tem que transmitir a luz do teu Criador. E você jamais vai ter o seu passado lhe afrontando de novo. Receba isso na sua vida, porque se você que tem traumas do passado se deixar curar por Jesus, você levará a cura para a sua casa. Você levará a cura para o seu casamento. Você levará a cura para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para toda a sua família. Receba em nome de Jesus.
Assim disse o Senhor, assim já está acontecendo nesta noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer levar cura para sua casa? Talvez você diga, bom, quem precisava estar aqui quem precisava estar aqui era você. Deus é soberano. Se alguém na nossa casa, dos nossos amados, precisa de alguma coisa, Deus a seu tempo vai buscar também. Mas algo está começando por mim, algo está começando por você. E se alguém lá precisa de cura, quem sabe a sua cura não vai proporcionar a cura a este amado. Vamos ficar de pé nesta hora. Eu quero orar por aqueles que hoje dão um basta, definitivamente, com o seu passado. E esse passado hoje que nós estamos falando é passado de trauma, passado sombrio, passado de vergonha, de humilhação, passado de escravidão, de angústia, de dor. É agora, amado, é agora. 1 minuto para orarmos e depois louvarmos ao Senhor, encerrando o culto. Fale com Deus. Se você não sabe como, diga simplesmente, Senhor, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Pai bendito, Pai amado. Eu sei, Pai, que o Senhor me deu esta mensagem para que o Teu povo fosse curado, para que as famílias fossem curadas, Senhor. Porque ninguém mais aguenta, Jesus, teoria, viver de aparência, fazendo de conta, porque Tu não és um Deus de faz de conta, Tu és um Deus real, Tu és um Pai que ama e vai às últimas consequências pelos que ama. Por isso hoje, Jesus, aqui estão, Senhor, passados e passados sombrios, doídos, passados traumáticos, passados frustrados, passados feridos, passados ensanguentados, passados esmagados, passados pisados, passados de fracassos, de frustrações, de dores. Jesus, se apenas para alguns fosse passado, tudo bem, Jesus. Mas o problema é que esse passado para muitos é a âncora, é o que traz uma vida no presente paralisada, sombria, sem brilho, sem cor, uma vida de fuga, de isolamento, de medos, de recalques, às vezes de aspereza, de dificuldade de se relacionar, de lidar com as situações. Hoje, Jesus, é uma noite de basta, é uma noite de cortarmos as pontes com o passado, Jesus, para que não haja mais volta, Senhor. Ó Deus, porque está no Teu caminho, é uma ida sem volta, Jesus. É uma ida sem retorno, Pai. Porque é daqui para a glória, Senhor. É de glória em glória, dia a dia. Jesus, nós liberamos perdão, Senhor. Não para esta ou aquela pessoa, nós liberamos perdão para o passado, Jesus. Passou, Jesus. Faz parte da história de cada vida. Apenas faz parte da história. Mas hoje, Jesus, hoje nós nos erguemos, Senhor, para receber a herança que nós temos direito. E nesta hora, Jesus, em que nós estamos dando um basta para esse verdugo que nos acusa, que nos lembra, que nos faz ouvir vozes do passado, que nos faz visualizar cenas que foram vividas, presenciadas. Hoje nós dizemos, basta! Chega! Acaba aqui!
este sofrimento, esta tortura, acaba aqui. A minha ligação com o passado acaba aqui. Porque Jesus foi me buscar em Lodebar. Porque Jesus me coloca na sua mesa real. E todos os meus defeitos, todos os meus fracassos, traumas, dores, estão escondidos debaixo da mesa do rei. E eu comerei pão na mesa do rei todos os dias. Eu serei honrado todos os dias. Eu serei engrandecido todos os dias. Porque Deus muda a minha sorte diante dos meus olhos. A cura para minha alma hoje. A cura para as famílias hoje. Para que as famílias sejam de fato fortes, bíblicas, poderosas. Senhor Jesus, o nosso presente está hoje colocado diante de Ti, Senhor. E os nossos olhos estão agora voltados para o nosso futuro. Só para frente, Jesus. Nunca mais para trás. Só para frente. Porque a glória de Deus está à nossa frente, Jesus. Recebemos, Pai. Recebemos a Tua cura, o Teu conserto, Jesus. Recebemos, Pai, a transformação de vida, a mudança, a libertação total, Jesus. Porque de fato somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, já passaram. Eis que tudo se faz novo. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, a igreja que recebe cura na alma das famílias, diga amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Vamos engrandecer o Rei da Glória, aquele que nos buscou, que nos amou, que nos restaurou a vida, que nos transformou, que nos libertou para sempre. Aleluia. Por sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Nosso bispo vai dar a bênção final. E se você puder ficar para louvar ainda conosco uma vez mais, faça isso. Quando você sair por aquelas portas, a ponte com o passado foi cortada, foi quebrada para a glória de Deus e para a sua felicidade. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse verdadeiro banquete espiritual, do qual nós participamos no dia de hoje. Glória a Ti. Recebemos com ações de graça, Jesus, a exposição da palavra. Amém, Senhor. Ó Deus, que não volta vazia. Amém, Jesus. Deus, te louvamos, ó Pai, pela honra e pelo privilégio, Sim, Senhor. de pertencermos a um ministério Amém, que Jesus. preza Amém, o ensinamento, Senhor. Jesus, da palavra. Transforma as vidas. Ó Deus, palavra transformadora Amém, de Jesus. vidas. Obrigada, Senhor. Palavra transformadora de situações. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus, pela missão apostólica da graça de Sim, Deus. Pai, obrigada, Jesus. Pela Igreja Cristo Vive. Te Obrigada, louvamos, ó Jesus. Pai, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Sim, Pai. Por toda a sua família, Jesus. Fonte inspiradora. Pela Igreja Jesus. Cristo Vive de São Paulo. Obrigada, Jesus. Pela vida da nossa bispa, Pai. Toda a honra. Pela vida Sim, dos Senhor. pastores, Toda a dos glória. presbíteros, dos Sim, diáconos. Senhor. Por esta Dos família. ministros, ó Pai. Somos Sim, Senhor. corpo bem ajustado, do qual Sarado. Tu és o cabeça. Um corpo saudável, Corpo Jesus. são, ó Sim, Pai. Senhor. Santo, Pai. Obrigado porque a Tua palavra Oh, fez Deus. morada Obrigada, nos nossos Jesus. corações. Eu creio, Pai. E nela nós nos A apoiamos. cura para nós, Jesus. Nós precisamos de Ti, ó Eu Pai. creio, Pai. Eu Precisamos da Tua palavra. Sim, Senhor, Precisamos do Jesus. Teu amor manifesto. Ajuda, Senhor. Oh, te O glorificamos, teu ó povo, Pai. Senhor. Ajuda-os, Pai. Glórias Em a nome Deus. de Jesus, Senhor. Oramos Nós- por esta semana. Sim, Senhor. Jesus. Semana vitoriosa, Ó Jesus. Semana de glória, Senhor. Sim, ó Pai. Semana, Senhor, onde o inimigo já caiu, Senhor. Sim. Já está debaixo dos nossos pés, Pai. Em nome de Nós Jesus. agora repreendemos as mentiras do derrotado. Sim, ó Pai. Ó Deus, nós fechamos a boca do leão. Em nome Anulamos de o rugido que tem, Senhor, Sim, ó vindo Deus. à nossa vida, Senhor, para amedrontar. Glória a Deus. E nós nos posicionamos, Pai,
como filhos do Rei, Senhor. Sim, Jesus. Selados e blindados, Senhor. Oh, aleluia. Intocáveis, Pai. Glória a Deus. Vitoriosos, Pai. Sim. E nós declaramos que onde colocarmos as nossas mãos, Senhor, Em nome de Jesus. nós veremos a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Onde pisarmos, Assim Senhor, será terra santa, Sim, Senhor. ó Deus. Levaremos a bênção, Senhor, por onde andarmos. Oh, aleluia. E te pedimos, Jesus, dá ordens aos teus anjos, Sim, ó para que Deus. guardem as nossas famílias, Senhor, Sim, em ó segurança. Sim, Jesus. A nossa entrada, a nossa saída, Jesus. Sim. Ó Deus, todos os nossos afazeres. Aleluia. Sejamos todos, Senhor, ministrados pelos exércitos angelicais, Pai. Sim, ó Deus. E para que vejamos, Senhor, a Tua glória em todos os momentos desta semana. Oramos com fé, Jesus, em Teu nome, Pai. Amém, Jesus. E por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, Jesus. E os abençoados do Senhor digam amém. Amém e amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Aleluia. Senhor. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és bom, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória te pertencem, Pai. Amém. Vamos louvar a Deus? Glória a Deus. Vamos lá? Eu sou livre.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã. Vão em paz. Amém. Diga a quem está ao seu lado: você não é um cão morto. Você é um abençoado do Senhor. Glória a Deus. Vá em paz. Vá feliz. Amém. Boa noite, internautas.